Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta sexta-feira, da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículos de 3 até o 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Amados irmãos e irmãs, eu quero começar dizendo para você que no versículo 13 fala-se que Jesus subiu ao monte. E você pode dizer assim: que monte é esse, José Lucas? Vamos até esse monte. Irmãos, os evangelistas enxergavam o monte como um lugar teológico. Em que contexto? Ele não é necessariamente um lugar geográfico real, mas a expressão monte quer dizer o lugar onde Deus se revela, porque era assim que acontecia no Antigo Testamento. O monte sempre foi o lugar mais próximo do céu e, portanto, é o lugar em que a terra se liga ao céu. Partindo desse pressuposto, olhar para o versículo 3 é entender que ali Deus se manifestava. E é interessante o que o autor sagrado diz. Jesus chamou os que ele quis. Amados irmãos e irmãs, não é pela minha vontade que eu sou chamado. É na hora que Deus quer, do jeito que ele quer e se ele quiser. Eu vejo muita gente que parece que às vezes quer mandar mais em Deus do que Deus manda, né? Gente que vai rezar, por exemplo, diz: Senhor, tem que ser assim. Olha, eu vim aqui realizar tal promessa porque o Senhor tem que fazer. O Senhor não tem que fazer nada. Deus, ele chama quem ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. Mas é interessante o que fala no versículo 14. É aí que eu quero chamar a atenção. Jesus chama 12. Claro que esses 12 aqui tem uma simbologia com o número de tribos de Israel, que se supõe também que eram 12. Mas aqui diz assim: primeiro lugar, para que ficassem com ele. O primeiro chamado que Jesus nos faz não é a fazer muitas coisas, é a ficar com ele. E olha, a gente tem ficado pouco com Jesus. Como às vezes me dói, eu chego numa igreja, chego numa capela, ninguém mais quer ir para o sacrário. Ninguém quer ficar um pouquinho com Cristo. A gente fica mais no celular, colocando as fofocas em dia, mas ninguém quer ficar com Cristo. E depois, segundo Marcos, diz assim: para enviá-los a pregar e com autoridade para expulsar os demônios. É interessante que antes desse versículo, até o início do Evangelho de Marcos, era isso que Jesus fazia, não é? Pregava e expulsava demônios. Qual é o objetivo então do evangelista? Dizer que Jesus envia para fazer a mesma coisa que ele faz. Ainda hoje é assim. Jesus nos envia para sermos como ele, para fazermos o que ele faz. Reflitamos que a nossa missão é sermos outro Cristo aqui no mundo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.